A paz de Jesus, boa noite a todos. Entrando aqui hoje de uma forma diferente, para a gente professar um pouquinho a nossa fé, dizendo que o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de livramento. Quantas vezes Deus nos livra de tantas coisas ruins e às vezes a gente não se dá conta, mas às vezes Deus nos permite visualizar muitos livramentos para a gente ter noção que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e o Senhor, Ele nos livra de todo o mal. Ontem pela manhã, estava indo passar a prática no hospital e daí no percurso, o micro, como sempre, parou para que as pessoas pudessem descer e outras pudessem entrar. E tudo aconteceu de forma muito rápida. Um jovem, aparentemente, imagino que de uns 24 anos por aí, 24, 26 anos por aí. E ele gritava com a mulher que estava sentada assim, próximo à porta. E ele gritava, pedia ela para descer, descer. E quando eu olhei, ele simplesmente botou a mão na cintura, tirou um canivete, tipo uma faquinha, né? Bem afiada. A faquinha não, a faca era, né? Fazia um estrago bem grande. E nisso, naquele momento, sabe? Assim, a gente fica sem reação. E Deus foi tão bom, mas tão bom, tão misericordioso, que o motorista se deu conta e simplesmente acelerou e fechou a porta e ele não conseguiu entrar. Então, louvado seja Deus por tudo, louvado seja Deus por tudo. O Senhor faz milagres, o Senhor nos dá livramento. Quantas vezes, às vezes a gente tá para pegar um ônibus, né? Não pegar, para entrar. E às vezes acontece alguma coisa, aí o ônibus estraga, tem que ficar parado para arrumar e às vezes a gente se estressa. Às vezes Deus está nos dando livramento de um acidente lá na frente. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente reclama. Então tudo que nos acontece é motivo para a gente agradecer a Deus, por mais que a gente não entenda. Às vezes tem muita coisa ruim que Deus nos livra e a gente nem se dá conta, nem se dá conta. Como tem naquela história de um homem, ele trabalhava no trem, ele sempre tinha que pegar e fazer a manobra para abaixar a ponte assim para o trem passar. Só que por uma fatalidade, o que acontece? Ele tinha decisão. O seu filho foi, só que foi no momento errado, e daí o trem já estava vindo. Então ele tinha que optar ou abaixar a ponte e esmagar o seu filho, ou salvar o seu filho e todas as pessoas do trem simplesmente iriam morrer, porque aí iria acontecer um acidente, né? E muitas pessoas iriam morrer. E ele teve a dura decisão de pegar, baixar a alavanca e abaixar a ponte para que o trem pudesse passar. E assim o trem passou, e lá dentro do trem tinha muitas pessoas drogadas, talvez prostitutas, pessoas errôneas, pessoas ladrões, talvez, pessoas também honestas. Mas enfim, esse pai chorou amargamente, porque o seu filho foi esmagado por uma decisão dele, mas que salvou a vida de muitos. E lá dentro as pessoas nem se deram conta do que tinham passado. Então, muitas das vezes a gente vê uma pessoa triste e às vezes a pessoa simplesmente julga, nossa, que pessoa amarga. Às vezes você não tem nem noção o que aquela pessoa está vivendo, quais são os fardos que essa pessoa está carregando. E assim o Senhor faz com nós. O Senhor, Ele doou a vida do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que eu e você fosse salvo.
E muitas das vezes a gente reclama, fala, o Senhor não está me escutando, o Senhor não está me ouvindo. E às vezes a gente pensa, mas como assim? O que Ele tinha de mais valioso, mais importante nessa vida, Ele doou. Uma pergunta para você, pai, uma pergunta para você que é mãe. Você doaria, se você tem mais de um filho, você doaria um deles para morrer em amor ao mundo, às pessoas erradas, às pessoas que não estão nem aí para Deus? Ou aquelas que estão aí, que se importam? Tenho certeza que a resposta seria não. Mas a resposta de Deus a nós foi sim. Então nós temos que agradecer a Deus em tudo, em tudo. Todas as vezes que nós formos sair para algum local, nós temos que pedir a Deus a sua proteção. Como tem também uma história, lembro de uma reportagem de uma menina, sempre quando ela ia passar ela passava em um beco, assim, no Rio de Janeiro, tem várias favelas, né? E daí ela tinha que passar por um local bem estreito. E as pessoas estavam esperando ela para abordar e acabar violentar e depois iriam matá-la. E todas as vezes que ela passava por algum local, todas as vezes que ela saía de casa para ir para voltar, ela sempre pedia a Deus a proteção e falava, Senhor, me acompanhe. Permita que eu passe ilesa e segura. Amém. E nisso E assim ela passou nesse local. E logo depois passou uma outra pessoa, uma outra moça. E eu sei que todos os planos que ele tinha de fazer com aquela jovem que passou antes, eles não fizeram. Porque eles identificaram que ao lado dela tinha um homem. Um homem. Então, quando outras pessoas abordaram aquelas pessoas, aqueles criminosos, e perguntaram, por que vocês não fizeram isso com a que passou antes? Eles falaram assim, não, ela não estava sozinha, ela tinha um homem e isso ia implicar risco para nós. Mas aquele homem era Jesus Cristo, que ela sempre pedia para que pudesse acompanhá-la. E assim também nós temos que pedir a proteção do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que o Senhor nos deu livramento para que aquele homem não entrasse dentro do micro e fizesse um arraso, um assalto, machucasse qualquer uma das pessoas que estavam ali dentro. O Senhor dá livramento para mim, o Senhor dá livramento para ti. Basta que nós possamos pedir a Deus a tua proteção. Por mais que nós não estamos vendo as coisas acontecer, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Então, nesta noite, nós vamos pedir a proteção do Senhor para que cubra o nosso lar com as tuas santas bênçãos, para que o teu sangue carmesim possa nos proteger e nos livrar de todo o mal, que o Senhor nos livre das pessoas más, do mal olhado, das más intenções, daquelas pessoas que se revestem de carneiro, mas são lobo. Que o Senhor nos dá proteção, que o Senhor nos erga, que o Senhor seja a nossa destra forte, o nosso direcionamento dos caminhos a seguir, de tudo quanto nós fizermos, que o Senhor esteja à frente, esteja atrás, esteja à direita, esteja à esquerda, esteja por cima, esteja por baixo, que o Senhor seja o nosso guia. Então, assim, nós temos que ter certeza que nós podemos sair e voltar e nada de mal irá nos acontecer, porque a presença do Senhor é real. Que tenha uma abençoada noite, que o Espírito Santo invada o teu ser, a tua vida, em todos os sentidos. Amém.